Fala, tubarões! Como é que vocês estão? Tudo bem? Não sei se vocês viram, não sei se vocês acompanharam, mas a partir dessa semana eu comecei a fazer um evento chamado Matinal de Vendas do Shark, onde toda segunda-feira, às 6 da manhã, eu estou fazendo uma live, né? Por enquanto eu estou gravando esse vídeo, está sendo só no Instagram, mas em breve eu pretendo compartilhar essa live aqui também. Por enquanto eu estou compartilhando só as gravações, mas eu pretendo fazer lives ao vivo aqui também no YouTube. Então, como eu já estava nesse clima de matinal de vendas, eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre o que é matinal de vendas. Afinal de contas, todo líder de equipes de vendas precisa dominar e utilizar esse recurso tão bacana e tão importante para a gente manter a equipe afinada. Bom, primeiro de tudo, o que é uma matinal de vendas, né? Uma matinal de vendas é uma reunião que normalmente acontece de manhã, como o próprio nome já diz, matinal, né? Aonde o líder ele vai passar algumas informações, ele vai reunir com a equipe e ele vai colocar todo mundo ali junto para que o dia de trabalho comece já com uma energia diferente, com a carga de informação e conteúdo diferente. Então existem várias periodicidades diferentes, né, para matinal de vendas. Eu sou a favor, dependendo do tipo de equipe, de matinais o mais frequentes possível. Então tem matinais que são diárias, né? Tem equipes, tem segmentos ou tem empresas que trabalham com matinal diária, ou seja, todos os dias, de manhã cedo, antes do dia começar, aquela matinal com o líder para poder começar com tudo, trocar informações. Agora, existem empresas que preferem fazer essas matinais semanais. Normalmente, quando elas são semanais, elas acontecem toda segunda-feira, primeiro horário, de manhã cedinho, antes do expediente, para poder já se passar os informes, se fazer todo tipo de análise e avaliação para que a semana comece com todo o gás, e é o que eu estou fazendo aqui, o que eu trouxe aqui para essa matinal de vendas do Shark, tá? E existem empresas que espaçam um pouco mais, né? Fazem quinzenal, mensal, eu já acho tempo demais. Eu acho que no mínimo semanal, uma vez por semana, toda segunda-feira, já é muito importante para poder a equipe estar unida, a equipe estar falando a mesma língua. Bom, como é que é o formato? Quando você trabalha com equipe que trabalha toda no mesmo local físico, no mesmo espaço físico, na mesma cidade, eu acho super bacana fazer essas matinais ao vivo, presenciais, tá? Mas é muito comum, e hoje em dia, ainda mais após pandemia, é muito comum que você tenha parte da sua equipe próxima a você fisicamente e parte da sua equipe distante, às vezes até espalhadas em outras cidades, em outros estados. Então, nesse caso, eu acho que super funciona a matinal de vendas acontecer online. Tá? E por que é bacana a matinal de vendas? Primeiro, porque é uma forma de você passar uma informação para todos ao mesmo tempo, alinhar a linguagem, alinhar discurso para que todos falem a mesma língua. Ela é bacana para você manter a sua equipe treinada e é bacana também para manter a sua equipe motivada, informações alinhadas, não dá espaço para aquela rádio peão, né, para rumores e boatos. Não, todos os informes, todas as informações estão sendo passadas ali por você, líder, né, toda semana. Então tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo alinhado, todo mundo treinado e todo mundo também motivado. Bom, eu vou dar uma dica aqui do que seria um roteiro, né? Um roteirinho, anota aí, né? O que seria um roteirinho. Não é exatamente igual ao roteiro da matinal de vendas do Shark que eu estou fazendo online. Por quê? Porque eu não estou lidando com a minha equipe, com o meu time. Eu estou fazendo isso para todos vocês que pertencem aos mais diversos times. Então eu coloco informações de uma forma um pouco mais abrangente, um pouco mais genérica. Mas no caso de você fazer a matinal de vendas para a sua equipe, vamos lá para um roteirinho básico. Primeiro lugar, primeiro de tudo, a abertura, a introdução. Você está recebendo as pessoas, você vai dar aquelas boas-vindas, aquele bom dia animado. O seu nível de entusiasmo tem que estar lá em cima, tá à sua disposição, sua energia tem que estar lá em cima. Então vai dar aquele bom dia animado, de vez em quando, de repente, alguma amenidade ali que você vai comentar, algum comentário ali, né? Alguns poucos minutinhos para todo mundo se concentrar, focar em você e aí você começar o passo a passo nas próximas etapas. Bom, em seguida é bacana fazer uma revisão de metas. Em que período, em que parte, em que momento do mês nós estamos, como nós estamos em relação às nossas metas, se onde nós estamos está caminhando para um batimento, para um atingimento de metas, ou se onde nós estamos hoje estamos caminhando para um não atingimento de metas. Então essa revisão de metas ela é fundamental e já tem que ser logo a primeira etapa. Após as boas-vindas já, pau, revisão de meta. Como é que nós estamos, galera? A gente está aqui, nesse período do mês era para a gente ter vendido X, vendemos X mais tanto ou vendemos X menos tanto e vamos procurar ver o que a gente vai fazer, porque se a gente faz isso toda semana, se a gente faz isso com frequência, a gente consegue corrigir rota a tempo, a gente consegue trazer inclusive eles para opinarem por que nós estamos aquém
do resultado que deveríamos ter hoje para o atingimento de metas. O que é que está acontecendo? Qual é a dificuldade? Quais são os obstáculos que a equipe está encontrando? Então aquele é o momento para colocar aquilo tudo na mesa e se discutir caminhos para que a gente consiga voltar para o trilho e caminhar para o atingimento das metas. Então essa etapa é fundamental. Em seguida, vamos para a análise do desempenho, né? Avaliação de desempenho. Agora, gente, muito cuidado com esse lance de avaliação de desempenho, porque eu já vi líder expondo, né, profissionais da equipe de vendas fazendo cobranças de maneira abrupta, de maneira grosseira, né, de maneira que beirava até o assédio moral, tá? Muito cuidado com isso. Quando a gente vai fazer essa revisão de desempenho, vamos tentar fazer de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais de um modo geral, a sua percepção como líder do desempenho do time, da equipe, tá? E as críticas específicas, pessoais, individuais, essa você faz de forma individual. Depois você fala, eu quero bater um papo com você, quero bater um papo com você, e individualmente você dá um feedback, você faz a crítica construtiva e tenta ajudar aquela profissional a encontrar um caminho para poder superar aquela barreira, tá? Aquele obstáculo. Não faz isso, não critica desempenho negativo, desempenho ruim de um profissional na frente dos outros. Em seguida, eu gosto de fazer algum tipo de treinamentozinho, né? Gosto de trazer um tema, trazer um tópico para poder dar uma aprofundada. E eu gostava muito de fazer o seguinte, gente. Eu pegava um membro da minha equipe que eu achava que se destacava num determinado elemento, numa determinada etapa da venda. Por exemplo, tinha um profissional que era muito bom em sondagem. Ele conseguia colher muito mais informação dos prospects, dos clientes, do que a média. Então eu chamava esse profissional e falava, mano, prepara aí um treinamentozinho que na próxima matinal é você que vai fazer esse treinamento, falar sobre tal assunto. Beleza, beleza, se você precisar de ajuda, fala comigo, a gente monta aí um PowerPoint, você vai ter aí 10 minutos, 5 minutos para poder fazer um treinamentozinho básico e ajudar seus colegas a melhorar o desempenho dele nessa etapa, por exemplo, sondagem. Então esse profissional ele montava esse treinamentozinho e passava aquela informação para frente. Isso é bom em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque você está ajudando as pessoas do seu time a aprenderem com as melhores práticas. E isso ensina muito mais do que só blá 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 de teoria. Tá aprendendo com um colega que está tendo um desempenho bom, está tendo um resultado bom, então vamos aprender para fazer igual para poder colher o mesmo resultado. E ao mesmo tempo, esse profissional que foi indicado para dar esse treinamento, ele se sente importante. Ele se sente bem porque ele está sendo reconhecido, está sendo valorizado o desempenho dele, a ponto de eu estar colocando ele como referência naquele tema para poder passar aquilo para frente para os colegas. Então isso é bom em todos os aspectos, beleza? Bom, a partir daí a gente pode fazer uma revisão do dia, quais são as atividades do dia, e aí pode fazer individualmente, fulano, qual é a sua rota hoje? Ciclano, qual é a sua rota hoje? Alguma dúvida, alguma dificuldade, algum receio, o que é que você está sentindo? Então você consegue falar individualmente com cada um deles e de um modo geral sobre as atividades do dia, né? O que é que vai ser feito naquele dia, porque dependendo de qual vai ser a atividade de cada um, é possível que lhe ocorra algo a pontuar em relação a alguma dessas rotas, alguma dessas atividades, para que a gente garanta ou aumente a probabilidade do desempenho do resultado ser melhor. E aí a gente vem para uma etapa de motivação, né? A gente tem que sempre chegando no finalzinho, a gente faz algo para motivar essa galera. Então, primeiro, elogiar resultados positivos, aí sim publicamente na frente de todo mundo. Ó, pessoal, agora os destaques da semana, né? Então os destaques da semana foi para fulano, que fez isso, isso e isso, e o resultado foi esse, ciclano que fez isso, e o resultado foi esse, Beltrano. Então, galera, é isso aí, parabéns para vocês. Esse é o caminho, e ajuda os seus colegas também se eles tiverem dificuldade nisso que vocês fazem melhor, para que eles consigam alcançar esse mesmo desempenho que vocês estão alcançando. E aí fecha com uma frase, uma leitura motivacional, um texto motivacional, algo relacionado à superação, algo relacionado a obstáculos, a lidar com pessoas, a se sentir bem, empoderamento, tá? Um texto que faça com que a energia deles vá lá para cima, que é muito importante a gente encerrar essa reunião com a energia da turma lá em cima. Você tem ideia? Eu chegava, às vezes eu levava uma mensagem para ler, né? Às vezes eu pedia para algum deles falar uma mensagem, eu ler uma mensagem, trazer uma mensagem, também isso também é bacana. Às vezes eu levava o violão, tocava uma música, tá? Às vezes eu fazia uma paródia, pegava uma música, fazia uma paródia. Eu vou até fazer de vez em quando aí na matinal de vendas do Shark, de vez em quando vocês vão me ver com violão aqui fazendo uma música também, uma paródia. Então eles ficavam muito alegres, né? E muito animados, muito entusiasmados. E aí
Terminou esse momento motivacional, a gente dava um grito de guerra, a gente criou um grito de guerra. Interessante vocês criarem um grito de guerra, né, com o time de vocês. Então não cria e passa pra frente, não, chama eles para criarem junto com você esse grito de guerra. Então terminou o momento motivacional, grito de guerra e se despede desejando uma excelente semana de resultados incríveis para todos eles. Você vai ver que se você não tem o hábito de fazer uma matinal, reunião matinal com o seu time, quando você passar a realizar esse tipo de reunião, vai ser um divisor de águas no seu resultado como líder, como gestor e no resultado do seu time, consequentemente no resultado da organização como um todo, tá? Vai por mim, acredita, tá? Eu tô falando isso por experiência própria, já coloquei isso em prática, isso funciona muito, beleza, galera? Eu não pedi lá no início, mas vou pedir agora. Putz, curte aí esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal e, se possível, se for bacana para você, clica no sininho também para você ser avisado quando eu publicar novos vídeos, porque isso tudo, gente, vai ajudar esse conteúdo aqui e outros conteúdos meus para chegarem para muito mais gente. Beleza, galera? E não esquece, ó, tubarão não dorme. Forte abraço, até a próxima!